Quantos encontraram, digam amém. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você pode dizer amém? Podeis assentar. Queridos, o texto que nós destacamos nesta noite está transmitindo aos nossos corações uma palavra de reflexão, uma palavra de despertamento e também uma palavra de esperança. O versículo 12 inicia dizendo que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Quando nós falamos a respeito de tentação, está se referindo a todas as qualificações de situações adversas que tentam nos tirar do foco, do propósito a qual Deus designou sobre as nossas vidas. Falar a respeito de tentação é o mesmo que falar a respeito de problemas, porque muitos de nós enfrentamos momentos na nossa vida que nos direcionam a se encontrar frente a frente com um problema. Eu sempre costumo dizer que nós temos que ter a qualificação daqueles que fogem dos problemas. Eu não estou dizendo que você tem um problema e você tem que fugir dele se você já está no problema. Eu estou lhe dizendo que se você estiver indo em um caminho, em uma direção, e o problema está lá na frente, é melhor você desviar, se afastar. Se for preciso fugir, fuja do problema. Escape do problema. Mas existem alguns tipos de problemas que não precisa nós ir até ele. Não precisa nós procurar o problema, ir na direção do problema. Existem problemas que, querendo nós ou não, ele vai vir sobre nós. Vai chegar e dizer: muito prazer, my name is problema. É inevitável que problemas venham sobre nós. E nós temos um argumento no meio do povo de Deus de destacar que tudo é ação do diabo. Tudo é coisa do inimigo de nossas almas. E nós compreendemos, ao olhar as Sagradas Escrituras, que na maioria das vezes o diabo não tem nada a ver com isso. Deus permite certas coisas acontecer nas nossas vidas para tratar do nosso interior, para tratar do nosso entendimento, para mexer na nossa estrutura espiritual e no nosso relacionamento para com Deus. Quando nós olhamos a respeito na ótica humana, um problema é nada mais, nada menos do que um problema. Mas quando nós olhamos no sentido espiritual, nós compreendemos
que Deus pode usar os problemas da nossa vida para gerar em nós alguns aspectos. Através de um problema, Deus pode estar querendo falar alguma coisa com você. Através de algum problema ou dos problemas, o Senhor pode estar querendo, de alguma maneira, lhe colocar na direção na qual outrora você estava e você acabou saindo. Baseado no texto que nós acabamos de ler nesta noite, eu quero falar com os irmãos ao seguinte tema: como Deus pode usar os problemas em sua vida. Como Deus pode usar os problemas em sua vida. Volto a dizer, nem todos os problemas é coisa do inimigo. Tem problemas que Deus olha, sabe que você está indo em direção ao problema, o Senhor permite acontecer que você se encontre com o problema, para que Ele venha usar os problemas em sua vida. Então, como é que Deus pode usar os problemas em nossas vidas? Primeiro, Deus pode usar os problemas para chamar a sua atenção. Atenção, que às vezes o Senhor diz: filho, filho, quero falar contigo. Senhor, estou ocupado, não tenho tempo, estou atarefado. O Senhor diz: filha, eu quero falar contigo, filha, não tenho tempo, Senhor, estou atarefado demais, estou cheio de compromissos. Filho, eu preciso ter um tempo de intimidade contigo, precisamos conversar. Senhor, estou sem tempo, estou atarefado, não posso. Aí o que o Senhor faz? Permite o problema para chamar a nossa atenção. Porque quando o problema surge, a gente larga tudo: tarefa, compromisso, trabalho, afazeres, porque estamos preocupados com o problema. Vamos tentar de todas as maneiras solucionar o problema. Só que quando isto acontece, querido, você não consegue solucionar o problema. O seu irmão não consegue solucionar o problema. O seu pastor, o seu líder não consegue solucionar o problema. Aquele que tem a solução para o teu problema é o Deus da Bíblia e está falando conosco nesta noite. Deus pode usar os problemas para chamar a sua atenção. Olha a reflexão que está indagada aqui. Às vezes Deus precisa acender uma fogueira debaixo de você, para você se movimentar. Porque tem crente que não basta. Na ótica espiritual, já viu menino quando acende a bombinha na infância, risca a bombinha, joga lá perto de você, sai correndo. Se for mulher, pula, dá um grito: meu Deus do céu, é tiro, é bala, é bombinha. Às vezes Deus faz mais ou menos isso. A bombinha explodiu lá do teu lado, mas tem crente que está tão acomodado e não está nem aí. A bombinha não fez efeito, o chacoalhar de Deus não fez efeito, o chamar de alerta do Senhor não fez efeito. Aí o Senhor vai lá e acende uma fogueira debaixo de você. Aí quando o fogo começa a queimar, diz: meu Deus do céu, eu estou em cima de uma fogueira, está queimando. O que é isso? É Deus querendo usar o problema para chamar a sua atenção, para voltar sua atenção para Ele, para que você esteja voltado na direção do propósito que Ele designou sobre a sua vida. Porque às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Deus permite às vezes nós sofremos, chorarmos,
passarmos por momentos de solidão, um sentimento de abandono, ninguém dá a mínima para mim, eu estou diante de um problema, de uma luta, querido, Deus está permitindo coisas acontecer, problemas surgir, simplesmente para chamar a sua atenção. É neste momento que o crente vai lá e diz: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, socorro, Senhor. Eu imagino o Senhor olhando e dizendo: rapaz, tantas vezes eu disse: filhinho, quer falar com você, filhinho, eu quero falar com você, mas não estava nem aí para mim, agora está diante do problema, está querendo a minha provisão, está querendo a minha graça, está querendo o meu agir. Queridos, o Deus da Bíblia é um Deus tão poderoso, mas tão maravilhoso, que graças a Ele, a Bíblia diz que as suas misericórdias não têm fim, não tem fim, para a vergonha do inimigo, porque se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. O inimigo de nossa chama já teria nos exterminado, já teria acabado com a gente, mas todas as vezes que ele se apresenta dizendo: eu vou acabar com ele, eu vou parar ele, eu vou parar ela, eu vou exterminar ele, eu vou destruir a vida dela, não pode. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Este é o Deus que nós servimos. Segundo lugar, Deus pode usar os problemas para provar você. Para provar. Aí é um teste do Senhor, é uma prova do Senhor. Vai depender de como nós vamos comportar diante desta provação. Tem pessoas que são como saquinhos de chá. Se você quiser saber o que está dentro deles, apenas deve deixá-los na água quente. Deus sempre tem testado a sua fé com os problemas, te colocando naquela situação fervorosa. No meio do vulcão em erupção, no meio da tempestade, no meio da ventania, Deus faz questão de te colocar no meio da ventania, da tempestade, simplesmente para provar você. Me prova, bispo, lhe provo. Jesus está com os discípulos na beira da praia, irmão Alex. Aí o Senhor fala assim: vocês entram no barco e atravessai para o outro lado. Em algumas versões diz: e logo o Senhor os ordenou, deu uma ordem, não foi um convite. Ou vocês podem entrar no barco e atravessar para o outro lado, pode fazer esse favor para Jesus? Pode fazer para mim? Não foi assim. A ordem é: todos entrai no barco e atravessai para o outro lado. Eu vou ficar à parte aqui porque eu preciso falar com o papai. Vocês vai? Imagina eles entrando dentro da embarcação, tudo alegre, tudo feliz, tudo contente, tudo sorridente. Maravilha. Ele mandou, ele deu a ordem, então a gente temos que obedecer. Jesus fez questão, pastor Francisco, de tirar os discípulos de terra firme, do solo firme, colocar dentro da embarcação e esperar a embarcação chegar no meio, em alto mar. Na metade do caminho, no meio do caminho, o Senhor envia uma grande tempestade. Aí eles tentam de todas as maneiras controlar a embarcação. Uns tiram a água, outros começam a remar e não conseguem mais remar, começa a dar cãibra nos braços, porque a Bíblia diz que o vento era contrário, a tempestade era tão forte, as ondas eram tão grandes, e estava a ponto de partir a embarcação no meio e fazê-la afundar, até que então eles decidem clamar ao Senhor, diante do desespero, diante da aflição, diante da angústia, no meio do problema, no foco do problema, diante da tempestade. Jesus olha de longe, lá da beira da praia, e diz: tem alguém chamando por mim agora? Tem alguém chamando por mim? Eu vou lá. Eu imagino Jesus olhando na beira da praia assim, Ferdinand, olhando assim na beira da praia e pensando: já que não tem nenhuma embarcação para me levar lá, porque todos eles estão dentro do barco,
eu vou andando por cima das águas. E era de noite, estava escuro, não dava para enxergar nada. E ele vai andando por cima das águas. No meio da tempestade estavam os discípulos. E quando eles visualizam que tem alguém se aproximando, andando por cima das águas, no meio da escuridão, eles começam a gritar dizendo: é fantasma, é fantasma, é fantasma. Ele diz: calma, não temas, não se espante, não é fantasma, sou eu, quieta-te. Naquele instante, a Bíblia diz que Pedro disse: se é tu mesmo, Senhor, se é o Senhor, permita-me que eu vá andando até ti. Então vem, Pedro, vem. E a Bíblia diz que quando Pedro começa a dar os primeiros passos, temendo por conta do vento forte, Pedro começou a afundar. Aí o Senhor levou-lo para cima de volta. Mas quando o Senhor entrou na embarcação, automaticamente, imediatamente, o vento, a tempestade e o mar se aquietou. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Você pode estar enfrentando a maior tempestade da sua vida. O vento pode ser o mais forte que você já viu. O problema que você está enfrentando pode ser o maior tormento que você já passou em toda a sua história. Mas se Jesus foi convidado para estar no teu barco, a tempestade sopra, mas o barco não vai afundar. Não vai partir no meio. E o Deus da Bíblia vai em direção à tua embarcação nesta noite para te dizer: está clamando a mim, filho? Eu vou entrar com providência, eu vou agir nesta causa e vou dizer: aquieta vento, cala-te mar. Deus está entrando com poder e autoridade para cessar a tempestade, para lhe dar a vitória. Ele está provando você. Está provando. Tiago capítulo 1, versículo de número 2 e o versículo 3 diz assim: meus irmãos, tendes grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Eu sei que é difícil entender o que eu vou falar, mas é uma realidade. É muito raro você ver alguém dizendo: estou feliz, estou muito alegre. Pastor Francisco, eu estou muito feliz hoje. Levante cá, pastor. Pastor Francisco, hoje eu estou feliz demais. Por quê? Porque, pastor Francisco, eu estou feliz demais hoje, pastor Francisco. É uma coisa muito tremenda que eu tenho para contar. Recebeu uma bênção? Não, pastor Francisco, melhor do que isso ainda. É uma coisa muito profunda. A porta se abriu? Não, pastor Francisco, é porque eu estou sendo provado pelo Senhor. Ok? Você está entendendo? É o que a Bíblia está dizendo. É o que o texto bíblico está dizendo. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Através desta prova, Deus vai lhe ensinar, lhe moldar, trabalhar em você, para você aprender a ter paciência. Diga para o seu irmão, nem que seja de longe, diga: tenha paciência. Você está entendendo, irmão? Porque se a gente não tiver paciência, o inimigo a gente pega pela garganta. As irmãs cheias da unção, ungem a mão para arrancar os cabelos na base da mão, da unha. Não é assim, não pode. Tem que ter paciência. Deus está lhe provando. O gigante se levantou. Não é na força do braço que você vai vencer. Você vai vencer com vigilância, perseverança, oração, consagração, fidelidade a Deus, e passando pela prova, dando glória a Deus. Lembra do hino do Lázaro? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim? Se fosse no dia de hoje, algum cantaria: eu vou passando pela prova, reclamando a Deus, reclamando a Deus, reclamando a Deus. Não é não, irmão. É louvando a Deus. Se Deus está provando você, agradeça a Ele. Diga: Senhor, obrigado por esta prova, papai. O Senhor diz: não seja por isso, meu filho, amanhã tem outra, e depois tem um teste. Fique tranquilo que nunca acaba. É desse jeito. Porque Deus só prova quem Ele ama. Terceiro lugar, Deus pode usar os problemas para corrigir você. Aqui é forte.
Correção. Quem gosta de correção, levante a mão e glorifique a Jesus. Quem gosta? Teve uns que foi rápido assim, foi assim, ó. Aleluia, Jeová está vendo, Jeová está observando. Correção, irmão, tem crente, escuta o que eu vou lhe dizer aqui. Se você disser parabéns para ele, que maravilha, eu amo o pastor, é benção. Irmão, você vai vencer, meu irmão, que maravilha, irmão. Irmão, você está de parabéns. Irmão, você é um projeto de Deus, oh, maravilha. Mas se o sacerdote, se o pastor, se o líder chegar e falar, irmão, você não pode fazer desse jeito, você não pode agir dessa forma, você não pode, não deve estar em tal lugar. Eu disse, oh rapaz, então tá bom, não pense que não, esse pastor é ruim, essa liderança é ruim, essa igreja é ruim, é desse jeito. Então Deus pode usar os problemas para corrigir você. Tem algumas lições que aprendemos somente através da dor e do fracasso. É provável que, como uma criança que seus pais lhe disserem para não tocar em um fogão quente, mas você provavelmente só aprende ao ser queimado. Já viu? Terminou de fazer a comida e o menino está lá, querendo botar o dedo. E a mãe diz, meu filho, não põe, está quente, não põe. E ele vê aquela cabeça da boca do fogão vermelhinha assim, ele, que bonitinho, está pintado de vermelho, deixa eu ver o que está acontecendo, menino não vai, ele vai lá e quando faz assim, ó, não é o barulho do ônibus de antigamente, não lembra que você puxava a correntinha, quando ele parava, né, a porta abria e fazia né? Aí, ai, mamãe, eu lhe falei, agora vai chorar duas vezes, uma porque queimou o dedo, né, e a outra pela desobediência, tome peia, é desse jeito, correção duas vezes, eu lhe avisei que ia queimar, eu lhe avisei, e olha que pai e mãe, irmão, pai e mãe é profeta, viu, pai e mãe é profeta, eu nunca vi um negócio como esse. Se o pai disser, meu filho, desce daí que tu vai cair, menino, desce que tu vai cair, vai não papai, menino tu vai cair, só falta dizer, assim diz eu menino, estou profetizando tu vai cair, quando desce não menino, eu não falei, se tem profecia que não erra, é de pai e mãe, se falar, não tem negócio de dizer, falhou, não deu certo, mamãe disse que eu ia cair, e eu não caí, conversa, se mamãe e papai falar, não vá na contramão, senão é desobediência, aí tem as consequências. Então Deus usa os problemas para corrigir você. Já estou concluindo. Às vezes só aprendemos o valor de algo, exemplo, saúde, dinheiro, relacionamento, quando perdemos. É preciso despertar enquanto há tempo, para não valorizar somente depois que perdemos. Escute, foi-me bom ter sido afligido. Isso é Salmo 119, 71 e o verso 72. Foi-me bom ser afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca, do que o número de riquezas e ouro e prata. Correção vale mais do que ouro e do que prata. Correção é ensinamento, experiência, aprendizagem. Tem gente que não vou fazer do meu jeito, é da minha forma. Irmão, não é por aí, é por aqui. Vai sofrer, vai ter percas, vai ter prejuízos. Aceite a correção de Deus e viva no caminho da vitória. Permita ser corrigido pelo Deus da Bíblia, permita-se passar pela olaria, permita-se estar nas mãos do oleiro, permita ser quebrado por ele, mas tem um porém, depois que ele quebra, eu nunca vi o oleiro quebrar um vaso e deixar quebrado, ele sempre quebra, mas para fazer um vaso novo na presença dele, e depois que ele faz o vaso novo, ele enche de azeite, até transbordar. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, diariamente, e possamos estarmos diante dele, como vasos de honra, aprovados em sua presença. Aleluia. Em quarto lugar,
Deus pode usar os problemas para proteger você. Como assim, bispo? Para proteger. Acordou atrasado do trabalho, diz: eu estou num problema grande agora, como é que eu vou falar para o meu patrão? Problema. Às vezes Deus está protegendo você. Se atrasou, é um livramento que está acontecendo. Um problema pode ser uma bênção disfarçada que impede de ser prejudicado por mais alguma pessoa, ou cerca, a pessoa que foi demitida do trabalho, às vezes é um livramento de Deus, para algo que poderia acontecer lá na frente, a acusação de um furto, alguém querendo prejudicar você, aí de repente você fica sem entender, foi mandado embora do dia para a noite, sem explicação, sem justificativa. Isso é coisa do inimigo, querido. Nem tudo é o inimigo, é livramento de Deus, é Deus permitindo para provar você. Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Na época em que eu trabalhava no plano piloto e vigilante, quando eu ia de carro, e tinha algumas pessoas que eu sempre pegava na parada e ia junto. Sempre um amigo meu, aliás dois amigos, e a gente pegava mais um casal na parada 11 do Pedregal. E naquela época, naquele dia, eu saí um pouco atrasado de casa, saí correndo, peguei os dois rapazes, e quando eu cheguei na parada de ônibus, o casal vinha correndo, atrasado, mais atrasado do que eu. E quando eu estava tirando o carro para sair de casa, um ônibus passou um ônibus, e era este ônibus que naquele dia, aquele casal ia pegar. Aí eu abri o portão, tirei o carro, peguei ali os dois rapazes e fui subindo devagarzinho. Quando eu parei o carro na outra parada, aí o casal entrou, disse: hoje a gente pode ir com você? Eu falei: pode. E aí a mulher começou a discutir com o homem dentro do carro, no banco de trás. Ah, mas a culpa foi tua, tu é irresponsável. Ah, mas porque eu já estava pronta faz tempo, e aí você me atrasou toda, e é o horário que a gente vai chegar no serviço, e aquele bate-boca que foi discutindo, até chegar perto do Parkway. Quando eu já estava chegando ali nas proximidades do Parkway, de longe, a gente viu uma poeira subindo, e um ônibus tinha tombado assim por cima dos eucaliptos, e era gente machucada para tudo quanto era lugar. Um acidente que teve na época, até uma jovem perdeu, não sei se foi uma perna, foi um braço, foi uma coisa assim. E aí, quando eu fui encostando assim, ele olhou para ela olhou para ele, eu olhei para eles. Aí o camarada que estava na frente falou assim: rapaz, sempre quando eu não vou contigo, às vezes quando você sai antes ou depois, eu pego esse ônibus. Aí o casal falou: pois era esse ônibus que a gente ia pegar. Que livramento que o Senhor deu. Naquele momento o esposo olhou para ela e disse: você está vendo que nem tudo é coisa da gente, nem tudo é porque é problema da gente, nem tudo é porque a gente quer, é porque Deus estava dando livramento. Se nós tivéssemos pegado o ônibus, nós estávamos neste acidente. Deus permite problemas acontecer para proteger você, para livrar você. Aí quem sabe você está dizendo: mas eu estou diante de um problema que está tirando o meu sono, está tirando a minha paz. Mas entenda uma coisa: este mesmo problema que está tirando o teu sono, está tirando a tua paz, está tirando a tua alegria, poderia ter tirado a sua vida. E Deus permitiu acontecer para proteger você, para proteger a sua vida. Em último lugar, Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar você. Se coloque de pé. Para aperfeiçoar você. Problemas, quando respondidos corretamente, são construtores de caráter. Deus está mais interessado em seu caráter do que em seu conforto. Irmão, isso é muito profundo. Seu relacionamento com Deus e seu caráter são as duas coisas que você vai levar com você para a eternidade. Romanos 5, versículo 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência,
e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então Deus pode aperfeiçoar a sua vida, em outras palavras, te tornar melhor do que antes, te tornar mais cheio da presença de Deus do que antes, te tornar mais ansioso, interessado pelas coisas de Deus do que antes. Aperfeiçoamento. Antes do problema, eu não queria saber das coisas de Deus, mas depois que este problema surgiu, o que eu mais quero na minha vida é as coisas de Deus, é a presença de Deus, é buscar a Deus. Este é o ponto. Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não reconhece, mas é muito fácil e rentável quando você coopera com Ele. Ou seja, reconheça que tudo que está acontecendo na sua vida é o trabalhar de Deus para te tornar mais forte, para aperfeiçoar a sua vida, para te trazer o livramento, para te tornar uma pessoa feliz em sua presença, porque Ele não vai perder você para os demônios, Ele não vai perder você para o mundo, Ele não vai perder você para o pecado, Ele não vai perder você para o inferno. Deus te chamou, te ergueu, te sustentou com braço forte e manda te dizer nesta noite: este problema, na mesma proporção que ele começou, teve data para começar, ele tem data determinada para acabar. Ou seja, a provação não é para sempre, é um processo de Deus. Depois que esta prova acabar, depois que este deserto você atravessar, você vai agradecer a Deus, vai adorar a Deus. Prepare para fazer culto de gratidão e de louvor a Deus, porque o diabo pensava que através deste problema seria o teu fim, seria a tua derrota, seria a tua tristeza, seria o teu fracasso, mas ele está muito enganado, porque através deste problema Deus vai tornar você uma potência nas mãos dele. Prepare para contar milagres, ou melhor, prepare para viver milagres da sua vida, para a glória de Deus. Quem está entendendo, adore a Ele nesta noite. Não existe problemas que não têm solução. É mentira do diabo que acabou, é mentira do diabo que não tem jeito, é mentira do diabo que é para a tua vergonha, é mentira do diabo que é para o teu fracasso. Não, é mentira do inimigo. Não deis ouvidos à voz do vil enganador e tentador das nossas almas. Diariamente tem pessoas que ceifam, tiram as suas próprias vidas por conta da indução do inimigo, dizendo: acabou, 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 acabou. Mas Deus marcou, reservou esta noite para te dizer: agora que começou. Agora que começou. Começou o que, bispo? Uma nova história na sua vida, uma nova etapa no seu ministério, uma nova etapa no seu chamado. A tua família está nas mãos de Deus. Aquilo que Deus uniu, o homem, ninguém, nada pode separar. Os teus filhos são herança do Senhor. Ainda que o diabo diga: eu vou ceifar, eu vou exterminar, eu vou escravizar, não vai ter êxito, porque os nossos filhos são herança de Deus. Quem guarda é o Senhor, quem protege é o Senhor, quem livra é o Senhor. Enquanto o pai e a mãe estão orando, Deus está dando livramento, Deus está sustentando de pé, Deus está visitando a minha, a tua, a nossa casa nesta noite. Está dizendo: o tempo da honra vai chegar, a vitória vai chegar, o milagre vai acontecer e o nome de Jesus será glorificado. Eu finalizo dizendo: não recua, não recua. Passe pela prova dando glória a Deus. Nem que seja chorando, nem que seja gemendo, nem que seja se arrastando. Passe pelo olha, escute o que eu vou dizer aqui. Passe pelo processo para viver o propósito. Eu vou repetir: passe pelo processo, enfrente o processo,
triunfe sobre o processo, e você vai ver o cumprimento do propósito de Deus na sua vida e o cumprimento da promessa. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?